tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre algumas organelas de dentro da nossa célula. Então a gente já entendeu o que é uma célula procarionte, o que é uma célula eucarionte. A gente já viu a membrana plasmática, a gente já viu a questão do transporte entre essa membrana plasmática e agora a gente vai ver o que tem dentro da célula propriamente dita. Hoje focando mais aí no citoplasma, ribossomos, nos retículos endoplasmático rugoso e liso e no complexo Golgi. Então, quando você ingere o álcool, ele é uma substância muito tóxica para o seu corpo. Automaticamente ele precisa ser transformado numa substância menos tóxica. E onde que isso vai acontecer? Dentro do seu fígado, especificamente dentro dos hepatócitos, dentro do retículo endoplasmático liso. Ele vai fazer essa função de desintoxicação do seu corpo. Tá? E ele não faz isso só com álcool, faz isso com diversas outras substâncias. Por isso que a gente fala que o fígado é o órgão onde as coisas são metabolizadas. Porque você tem ali mecanismos e estruturas que vão fazer esse processo de transformação. E é por isso que o álcool ele é metabolizado no fígado. Claro que quando você consome muito, em muito excesso, você não consegue fazer essa metabolização de uma forma regular, acaba sobrando, aquele álcool fica pela corrente sanguínea e pode chegar até o sistema nervoso, onde ele vai inibir certos hormônios e tudo mais. Então, o fígado vai ser o cara responsável por te manter de boa, mas não sobrecarregue ele. Então, quando a gente fala do espaço o espaço dentro da membrana plasmática de uma célula eucarionte, a gente está falando do citoplasma. Esse citoplasma ele vai ser composto ali por uma substância gelatinosa, aquosa, né, que a gente chama de citosol. Basicamente são água e sais minerais. E as organelas, que são uma espécie de estações de trabalho, vão ficar boiando ali dentro desse citoplasma, dentro desse citosol. Além disso, no citoplasma a gente também tem ali proteínas que vão agir como uma espécie de citoesqueleto, mantendo a estrutura daquela célula, onde você vai ter ali na borda da célula. Então, nas bordas, esse citosol ele vai ser mais denso, e no meio ele vai ser mais fluido para facilitar ali a questão de transporte de certas substâncias. Quando a gente fala do citoesqueleto, cito significa célula, esqueleto, esqueleto mesmo. Então ele vai ser constituído ali por proteínas, tá? Como microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Cada um vai ter suas composições, cada um vai ter o seu direcionamento dentro da célula, mas a função é única. Permitir certos movimentos dentro da célula. O principal deles vai ser permitir a sustentação e garantir também o formato que aquela célula vai ter. Então, quando a gente fala dos microfilamentos, eles vão ser constituídos de actina, tá? Que são as proteínas mais abundantes aí. E qual vai ser a função dela? Sustentação das microvilosidades, muito importante lá nas células do intestino, tá? Quando você fala de aumentar a superfície de contato para ter uma melhor absorção ali dos nutrientes, contração e movimentos celulares. Então a gente tem essa questão dos microfilamentos de actina muito interessante na questão das amebas. Tá? Elas conseguem se movimentar de uma forma que a gente chama de pseudópodos, onde ela vai fazendo invaginações ali, criando uma espécie de bracinhos, de tentáculos, e elas conseguem se movimentar, como você está vendo aqui pela imagem. E além da movimentação, ela consegue também, isso facilita a captura do alimento. Então tudo isso graças aos microfilamentos de actina. E a gente também tem a ciclose, que é você formar meio que um fluxo dentro das células vegetais, onde você vai ter ali as substâncias ou as organelas caminhando ali por dentro. E aí você depende de uma certa organização daquele citoplasma, daquele citoesqueleto, daqueles microfilamentos que vão permitir essa passagem aí por dentro de toda a célula. Quando a gente fala dos filamentos intermediários, eles são compostos por proteínas muito mais rígidas e resistentes, como a queratina. Então esse cara vai ser o responsável pela sustentação mesmo. Então vai estar relacionado aí com um aumento da resistência da célula em relação à tensão e também atua na sustentação de algumas organelas grandes, como o núcleo, por exemplo. Quem é que segura o núcleo dentro da célula? Ele não pode ficar passeando para lá e para cá. Então você tem os microfilamentos formando uma espécie de base e dando suporte e sustentação para aquela organela. E também temos os microtúbulos, que são formados aí pela proteína tubulina e também vai ter uma importância muito grande quando se fala da composição dos centríolos, que vão ajudar tanto na formação dos cílios, quanto na formação dos flagelos
e atuam ali na formação do fuso mitótico, quando a célula está entrando em divisão celular. Falando das organelas em si, o que são as organelas? São estruturas que podem apresentar mais de uma função dentro da nossa célula. Então, são estruturas ali que vão trabalhar dentro da nossa célula, podendo ser classificada em membranosas e não membranosas. Nas membranosas, a gente vai falar sobre elas ao longo das nossas aulas, tá? Mas elas possuem uma membrana própria, presente apenas em células eucariontes, beleza? Célula procarionte não possui organelas membranosas. E o que elas vão possuir então? Organelas não membranosas, ribossomos, centríolos, beleza? O material genético fica todo espalhado, então você não tem a formação de um núcleo com membrana, tá? A gente tem ali mitocôndria, retículo endoplasmático, rugoso e liso, complexo de Golgi, todas essas são organelas membranosas. Então, aqui um quadrinho comparativo, comparando célula animal com célula vegetal. Membrana plasmática, as duas vão ter glicocálice, que vai atuar no reconhecimento celular. Célula animal tem, célula vegetal não, porque ela possui a parede celular fora da membrana plasmática. A gente viu que o glicocálice ele fica preso aonde? Na membrana plasmática. Parede celular, com celulose presente nos vegetais, células animais não. Citosol, que é a substância ali gelatinosa, que faz parte das reações metabólicas e tudo mais, ajuda na questão do transporte, presente nos dois. E o citoesqueleto, presente nos dois também. Aqui a gente tem as organelas, as funções e se está presente ou não nas células animais e vegetais. A gente vai focar nisso mais para frente, a gente vai falar sobre cada um deles, mas alguns a gente já viu. O vacúolo do suco celular a gente viu que está presente nas células vegetais, que vai atuar no controle hídrico. Nas células animais não tem cloroplasto, a gente sabe que na célula animal não tem, porque a gente não faz fotossíntese, mas nas células animais sim. E aqui uma coisa interessante, ó, mitocôndria, os dois vão possuir. Então, além de produzir energia através da fotossíntese, lá dentro do cloroplasto, os vegetais também vão possuir mitocôndrias que vai ajudar em outra parte do processo ali dele de produção de energia. Quando a gente fala desses ribossomos, quem são esses caras? Eles são muito importantes. Ele vai ser uma organela muito pequenininha, tá, em forma de grânulo, redondinho, né, meio arredondado, constituído por RNA. Né? Eles podem estar livres na célula ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, mas ele tem sempre a função relacionada à síntese de proteínas. Então, quando a gente está falando de produção de proteína, a mensagem vem através do RNA mensageiro lá do núcleo, passa dentro desse ribossomo e ele consegue ler as informações que estão contidas ali. E através dessa leitura, ele vai falar, ele vai produzir a proteína unindo os aminoácidos corretos. E aquela questão interessante que a gente falou lá quando a gente comentou sobre teoria endossimbiótica. Cloroplasto e mitocôndrias possuem ribossomos próprios, ou seja, isso é mais um indício muito forte de que elas eram bactérias primitivas, que conseguiram ser englobadas e ficaram dentro da célula primitiva zona lá e conseguiram viver tranquilamente juntas. Mas isso é uma característica interessante. Aqui a gente tem a fita de RNA mensageiro, você tem ali o ribossomo passeando por ela. A gente sabe que o ribossomo ele é composto por duas unidades, uma menor e uma maior, e a fita vai passar justamente entre uma e outra. Tá? Então, da parte maior, você vai ter ali alguns sítios onde vai ter a conexão entre um aminoácido e outro, e você vai só juntando até se formar ali uma proteína. Lembrando que aminoácidos juntos compõem proteína. Quando a gente fala do retículo endoplasmático, ele pode ser rugoso ou ele pode ser liso. Tá? É uma organela membranosa. E esse retículo endoplasmático ele vai ter diversas funções, desde produção de substâncias até armazenamento e transporte dessas substâncias. Então, eles vão ter funções diversas. Quando está associado com ribossomos, o retículo endoplasmático ele é rugoso. E quando não, ele é um retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso ele vai ter uma função muito interessante quando a gente fala de desintoxicação celular. Tá? E ele não possui ribossomos associados à sua membrana. O que vai estar acontecendo aqui? Produção de lipídios, principalmente os fosfolipídios que vão compor a membrana celular, produção dos hormônios esteroides, hormônios sexuais, tá? Testosterona, estrógeno, progesterona, vai ser produzido aqui dentro e
lembrando aquela questão do álcool, ele vai atuar como desintoxicador da nossa célula. Então é aqui dentro que o álcool vai ser degradado e transformado numa substância menos tóxica para o nosso corpo. Também podem ter uma certa função ali de armazenamento. A gente nota que nas células musculares tem muita presença de retículo endoplasmático liso, tá? Justamente para armazenar cálcio, para abrigar cálcio dentro dele, visto que a gente sabe que o cálcio é importante quando se fala de contração muscular. E dentro das células musculares, esse retículo endoplasmático liso ele vai ter o nome de retículo sarcoplasmático. Olha aqui na imagem, ó, esse amarelo aí. Tudo isso que está amarelo são retículos sarcoplasmáticos, que é onde você vai ter a deposição de cálcio, vai ficar armazenado ali e vai ajudar na questão da contração muscular. Na imagem aqui do lado, a mesma coisa. Olha a quantidade de retículo endoplasmático liso que você tem espalhado pela célula. Muita coisa. Então ele vai ter essa função relacionada com contração muscular. Quando a gente fala do retículo endoplasmático rugoso, ele está associado com os ribossomos. Então você tem ribossomos aderidos na membrana dele. Quando a gente fala de ribossomos aderidos, a gente remete logo ao quê? Produção de proteína. Então produção de proteína aqui bomba direto. Além disso, então quando o ribossomo está junto do retículo endoplasmático rugoso, a proteína que é produzida vai para o complexo de Golgi, onde ela vai ser englobada e jogada para fora da célula. Os ribossomos livres no citoplasma, aqueles que ficam livres no citoplasma, como eu mostrei na imagem lá atrás, né, daquelas duas subunidades, a fita de RNA mensageiro passando dentro, a proteína que eles vão produzir vai ficar dentro do próprio citoplasma, podendo ser encaminhado para núcleo e para mitocôndria para estar atuando ali nos processos metabólicos. A gente tem o complexo de Golgi. Esse cara aqui vai ser composto por um monte de cisternas, tá? E ele vai ter uma função muito interessante, que é de empacotar certas substâncias, tá? Então, esses sacos empilhados nessas cisternas têm o nome técnico de dictiossome, e nas células animais eles têm uma tendência muito interessante a ficar próximo do núcleo, para poder ter essa questão ali de síntese de proteína, empacotando, enviando e tudo mais. Nas células vegetais ela fica mais espalhada lá pelo citosol. Funções aí presentes no complexo de Golgi. Ele recebe, ele pode modificar ou não, ele armazena e empacota certas substâncias, como lipídios e proteínas. O que é esse empacotar? Ele coloca realmente no envelope e manda para fora da célula. Tá? Também vai ser responsável ali pela síntese de carboidrato, então você tem a produção de carboidrato acontecendo aqui dentro. E uma coisa muito interessante, formação do acrosoma, que é uma espécie de... é uma estrutura que fica na cabecinha do espermatozoide que ajuda na hora da penetração lá no óvulo. E além disso vai formar os lisossomos, que vai ter aquela questão mais ligada com as enzimas, a degradação intracelular e por aí vai. Então quando a gente fala da divisão celular nos vegetais, quando ele começa a entrar no processo de divisão celular, ela tem a formação ali de algumas vesículas, que ficam ali na região central daquela célula que está se dividindo, e elas acabam, então elas vão formar uma espécie, vão se fundir, vão formar uma espécie de membrana descontínua ali, ó, como você pode ver naquela região central, e aí você vai ter a produção, a síntese de carboidratos que formarão a parede celular entre aquelas duas células. Tudo isso com o auxílio do complexo de Golgi. Olha como ele é importante. Ele está relacionado a várias funções que a gente falou anteriormente, e aqui ele está relacionado com a questão ali da parede celular. Então, como é que acontece essa questão de endereçamento de proteínas? As proteínas vão ser produzidas lá pelo pelo retículo endoplasmático rugoso e vão ser enviadas ali através de vesículas para o complexo golgiense. Quando chega no complexo golgiense, na face cis, aquela vesícula se une àquela membrana e ele meio que vai passando pelas cisternas por onde ele vai ser processado, podendo sofrer modificações ou não. Lá no final, na face trans, você vai ter aquela proteína sendo englobada por uma outra vesícula, que a gente vai chamar de vesícula secretora, e essa vesícula secretora vai conseguir chegar até a membrana plasmática e fazer o contato e posteriormente a liberação daquela proteína que foi produzida. Então ela faz todo um caminho por dentro desse complexo de Golgi
onde ele vai ser processado realmente para envio, como se fosse uma estação ali de correio. A formação do acrossoma, como eu falei para vocês, olha ali, o acrossoma fica na região da cabecinha ali do espermatozoide e vai dar uma certa facilidade na hora de penetrar no óvulo. E tudo isso ocorre lá na gametogênese. Apenas um espermatozoide consegue penetrar no óvulo. Quando ele penetra, ele ativa certos mecanismos do óvulo e basicamente ele fecha todas as portas dele, como se ele trancasse todas as portas porque já tem o material genético lá dentro. Então, não tem como 2, 3, 4 espermatozoides fecundarem um óvulo ao mesmo tempo. Tá? A gente falando aqui da espécie humana. Então, você tem ali a produção de óvulos pelas mulheres e espermatozoides pelos homens. Muitos espermatozoides ficam em volta do óvulo, mas apenas um consegue romper, penetrar e liberar o seu material genético, que aí a gente chama de fecundação. Então, galera, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Teremos nossa aula do Zoom para tirar dúvidas, fazer exercícios e conversar mais sobre o conteúdo. Valeu!